Que as tuas mãos se estendam de uma maneira grandiosa, o teu nome seja glorificado e seja engrandecido. Nós te pedimos isso de todo o nosso coração, em nome de Jesus. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Fecha os olhos e cante. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra, e enche-me até que me se ache só ti. Então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra, e enche-me até que me se ache só ti. Então usa-me, Senhor. cante, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Diga graças a Deus. Aplausos para o nosso Deus. Graças a Deus. Amém? Podem sentar em nome de Jesus. Graças a Deus. Bom dia a todos. Bom dia, graças a Deus. Abra sua Bíblia, deixe-me dar uma orientação. Depois nós vamos orar, buscar a presença de Deus. 2 Crônicas, capítulo 36. 2 Crônicas 36. Senhor Jesus, Até me acostumar com o peso dessa cruz, resplandecendo, cante, resplandecendo em meu rosto a tua luz. Muitas batalhas eu vou enfrentar. Quero aprender a ser somente servo e te obedecer, se preciso for,
E se preciso for, por teu amor morrer, ou ser exemplo vivo, de poder, Senhor. Cante, quero aprender, amar como a mim mesmo, quem me odiar, usar as minhas mãos para abençoar, contigo ter eterna comunhão, oferecer a minha própria vida em holocausto, e assim eu vencerei todo obstáculo. Quero aprender, Senhor, ser barro em tuas mãos. Novamente, com as fé, quero aprender, amar como a mim mesmo, quem me odiar, usar as minhas mãos para abençoar, contigo ter eterna comunhão, oferecer a minha própria vida em holocausto, e assim eu vencerei todo obstáculo. Quero aprender, Senhor. Graças a Deus. Olhe para mim, por favor. Nós vamos ler. Você precisa, todos, né? Precisam absorver a palavra de Deus no seu espírito. Então, isso não acontece se a pessoa estiver com a sua mente longe, dormindo, cochilando, pensando lá não sei onde. Não vai acontecer. Muito importante a gente absorver a palavra de Deus. Embora, infelizmente, né, existem muitas pessoas, não são poucas. Jesus disse que essa coisa ia acontecer de uma maneira abundante, no fim dos tempos nem se diga. Embora existem muitas pessoas por aí sobre o altar, né, ou sobre os altares, enganando, mentindo, distorcendo a palavra de Deus, muitos enganadores, muitos falsos mestres por aí, tirando esse pessoal que vive enganando, distorcendo, sempre houve e sempre haverá, né, os servos de Deus, servas de Deus, aqueles que Deus escolheu e que são seus mensageiros. Os mensageiros de Deus, eles têm um compromisso com Deus. O que fazem os mensageiros de Deus? Pregam a verdade, pregam contra o pecado, pregam contra a apostasia. Apostasia significa o desvio da verdadeira fé. Os mensageiros de Deus trabalham para que as pessoas sejam salvas, construam uma vida com Deus. Isto não quer dizer que os mensageiros de Deus são melhores do que as pessoas, ou são superiores ou melhores. Não. Os mensageiros de Deus não são perfeitos, perfeito foi apenas Jesus, mas os mensageiros de Deus, eles têm um compromisso de transmitir a verdade,
de pregar contra o pecado, a apostasia, de levar as pessoas a uma vida com Deus. A mensagem que os mensageiros de Deus transmitem não pertence a eles, não pertence a nós. Mensageiro é alguém que transmite, que leva uma mensagem que não é dele. Então, os mensageiros de Deus que existem, que existiram, já se foram, morreram, que existem nos nossos dias, transmite aquilo que vem de Deus. Quando uma pessoa rejeita aquilo que os mensageiros de Deus estão transmitindo, elas estão rejeitando o próprio Deus. E as consequências disso vêm. Quer dizer, quando os mensageiros de Deus transmitem a mensagem que não pertence a eles, não pertence a nós, pertence a Deus. E as pessoas rejeitam, menosprezam esta mensagem, o que acontece? Elas estão menosprezando o próprio Deus, porque a mensagem não é do mensageiro, não pertence ao mensageiro. Nenhum mensageiro de Deus, servo, serva de Deus, fiel a Deus, pode dizer: a mensagem me pertence. Não, não pertence. Ele é mensageiro. Ele simplesmente transmite a mensagem que pertence a Deus. O que acontece? Quando se aceita, quando se acolhe, quando se põe em prática a mensagem que é transmitida, isso traz vida e benefícios. Quando se despreza, menospreza, rejeita a mensagem que pertence a Deus, vêm as consequências. A pessoa não está desprezando ou menosprezando, diz a Bíblia, o mensageiro. Ela está menosprezando o próprio Deus. Então é muito importante lembrar disso. Pessoas tiveram a oportunidade de receber a mensagem de Deus. Elas rejeitaram, elas não creram, elas menosprezaram. Muitas delas já se foram e estão no inferno, conscientes, gemendo, e lá permanecerão eternamente. E depois dali elas serão, do inferno, serão lançadas num lago de fogo, a saber, a segunda morte, uma situação ainda pior. Há pessoas vivas que elas têm recebido a mensagem que vem de Deus. Elas estão rejeitando por aí. As consequências virão. Mas dentro de igrejas, e aí a gente tem que fazer uma separação. Esquece, coloca de lado aquelas pessoas que, infelizmente, estão pregando mentira, distorcendo a palavra de Deus, enganando as pessoas. Elas não estão vivendo e fazendo o trabalho de mensageiros de Deus, não. Elas estão a serviço do diabo, enganando, usando a Bíblia para enganar as pessoas. Então, tira esse pessoal fora. Lembre-se que no mundo existem os mensageiros de Deus. Então, dentro de igrejas, há pessoas que ouvem a mensagem de Deus
e elas às vezes menosprezam, elas não vivem, elas não põem em prática, elas não creem naquilo, e elas às vezes pensam assim: mas eu estou dentro da igreja. E elas pensam que o templo, né, vai protegê-las e livrá-las das consequências por estarem rejeitando a mensagem que vem de Deus. E isto é um engano. Porque quando a mensagem é transmitida, quando a pessoa recebe a mensagem que pertence a Deus, ela tem que lembrar: se eu rejeitar, menosprezar, desprezar a mensagem, eu não estou menosprezando o mensageiro, eu não estou desprezando o mensageiro, mas eu estou desprezando o próprio Deus. E aí as consequências virão. Deus nunca deixa passar em branco, nunca deixou e nunca vai deixar. Ele nunca deixou, permitiu que alguém desprezasse a sua mensagem, menosprezasse a sua mensagem e não colhesse consequências. Nunca aconteceu, nunca vai acontecer. A palavra dele se cumpre, tanto para um lado como para o outro. Então, dentro de igrejas, às vezes o servo de Deus tira aquele pessoal fora, que tem por aí, infelizmente. Os servos e servas de Deus falam: olha, cuidado, para você não se apostatar, que quer dizer se desviar da verdadeira fé. Às vezes pessoas estão ouvindo, mas elas estão desprezando a palavra de Deus, elas estão desprezando aquilo que estão ouvindo. Às vezes elas não têm um temor para dizer: abri os meus olhos, eu estou levando a minha vida com Deus relaxadamente, eu estou desprezando a mensagem que vem de Deus. Às vezes elas não dão importância e pensam assim: mas eu continuo indo à igreja, eu continuo frequentando o templo, então o templo vai me proteger e me livrar das consequências, ainda que eu esteja me apostatando. Elas pensam erradamente. Às vezes a pessoa está dentro da igreja, a pessoa continua na prática do pecado, continua no pecado, ela não se arrependeu. Ela mantém na vida dela a prática de um pecado, aquilo continua na vida dela. Às vezes vem o mensageiro de Deus e prega contra o pecado: olha, se arrependa, abandona o pecado. A pessoa às vezes entra num ouvido, sai no outro, e pensa assim: mas eu estou na igreja, o templo vai me proteger e me livrar, mesmo que eu esteja menosprezando a mensagem que pertence a Deus. Existem algumas que até falam: estou nem aí para o que o pastor está dizendo, porque na concepção delas, elas estão menosprezando e desprezando o mensageiro. Mas não é isso que diz a Bíblia. Quando se despreza, menospreza a mensagem que pertence a Deus, não está menosprezando o pastor, aos homens, diz a Bíblia, mas está menosprezando o próprio Deus. As consequências virão. Então, eu queria ler aqui um pouquinho, vamos ler aqui para você entender. Segundo Crônicas 36, versículo 11. Tinha Zedequias a idade de 21 anos quando começou a reinar, e reinou 11 anos em Jerusalém. Então ele, com 21 anos, assumiu o reinado, reinou 11 anos. Era mal, ele fez o que era mal perante
o Senhor seu Deus e não se humilhou perante o profeta Jeremias, que falava da parte de Deus. Então, olhe para mim, ele assumiu o reinado, mas ele fez o que era mal diante de Deus, perante Deus. Ele não se humilhou diante de Deus e nem seguia o que o profeta Jeremias falava. Rebelou-se também contra o rei Nabucodonosor, que o tinha ajuramentado por Deus, mas endureceu a sua cerviz e tanto se obstinou no seu coração, que não voltou ao Senhor Deus de Israel. Também todos os chefes, aí também os sacerdotes, e o povo aumentava mais e mais as transgressões, segundo todas as abominações dos gentios, e contaminaram a casa que o Senhor tinha santificado em Jerusalém. Então, olhe um pouquinho para mim. Tanto o rei, como os sacerdotes e o povo aumentavam as transgressões. Deus usava naqueles dias Jeremias e vinha e fazia o papel de mensageiro. Ele transmitia a mensagem de Deus. Pregava contra o pecado, pregava contra a apostasia, pregava para eles se voltarem para Deus, o rei, o povo e os sacerdotes. Não estavam nem aí. Não estavam nem um pouco se importando com o que eles ouviam. Era como se o que nós estamos ouvindo aqui tem valor nenhum. Muito bem, versículo 14. Também todos os chefes dos sacerdotes e o povo aumentavam mais e mais as transgressões, segundo as abominações dos gentios, e contaminaram uma casa que o Senhor tinha santificado em Jerusalém. Eles começaram a praticar tudo que aqueles povos que não tinham uma vida com Deus praticavam. Idolatria, tudo que não presta, eles estavam praticando. O Senhor Deus de seus pais, começando de madrugada, falou-lhes por intermédio dos seus mensageiros, porque se compadecera do povo e da sua própria morada. Então, olhe um pouquinho, pela misericórdia de Deus, Deus ainda se compadeceu do povo, e o que fez? Ele usou os seus mensageiros, ele usou para pregar, para transmitir a sua mensagem. Eles, porém, versículo 16, eles, porém, zombavam dos mensageiros, desprezavam as palavras de Deus e desprezavam os seus profetas, até que subiu a ira do Senhor contra o seu povo, e não houve remédio algum, tá certo? Não houve remédio algum. Então, olhe um pouquinho para mim. Tão importante lembrar disso, a gente fazer uma separação. Então, nesse mundo, infelizmente, a gente está sempre falando aqui, tem pastores corruptos, enganadores, tem gente aí a serviço do diabo, fazendo um monte de coisa que não tem nada a ver com Deus. Tem igrejas que são como empresas, tem igrejas aí a serviço do diabo, tem mercenários, tem enganadores, tem gente pregando heresia, tudo, tem um monte de gente por aí a serviço do diabo. Tem. Mas tem os servos e servas de Deus. Gente compromissada com Deus, que recebeu a unção e o chamado de Deus para transmitir a sua palavra. Muito bem. Então, é preciso lembrar disso. Lá fora, quer dizer, muita gente que está ouvindo a mensagem da palavra de Deus, que às vezes nunca foi numa igreja, mas de alguma forma está recebendo a mensagem. Rejeitou, não creu, não aceitou, não está desprezando o mensageiro. Consciente ou não, está desprezando o próprio Deus. Vem as consequências. Mas dentro das igrejas também tem. Também tem pessoas ouvindo a mensagem, olha, abandona uma vida de pecado, olha, se volte para Deus, olha, se converta. Tem membros ouvindo, olha, você está vivendo aí relaxadamente, você está se desviando, você está
empurrando sua vida de qualquer maneira. Tem gente também ouvindo, e muitas das vezes o que elas estão fazendo? A mesma coisa que aquele povo. Entra no ouvido, sai no outro. Elas desprezam, menosprezam a palavra de Deus, a mensagem que é pregada. Só que quem está dentro das igrejas, muitas das vezes cai no engano de pensar assim, não, mas o templo vai me proteger. Não vai proteger. Não vai proteger. À medida que aquele povo ouvia a mensagem através dos mensageiros de Deus, e naqueles dias Jeremias, Ezequiel também, Isaías também foi usado, mas aqui está citando Jeremias. Eles ouviam a mensagem, nem aí. O que foi acontecendo? O coração foi endurecendo. O coração espiritual foi endurecendo, endurecendo. Aí diz a Bíblia que não houve mais remédio. Esse é que é o problema, não houve mais remédio. Aí o julgamento veio, as consequências vieram sobre eles. A mesma coisa hoje. Então, a pessoa está ali, de repente está na prática do pecado. Vem um mensageiro de Deus e diz, olha, abandona o pecado. Se arrependa, abra o seu coração. A pessoa entra aqui e sai aqui. Às vezes alguns até pensam, esse é o pastor. Pastor, eles olham o pastor, eles olham a pessoa, eles olham o mensageiro e pensam assim, não, pastor é muito duro, cobra demais, eu quebro. A impressão é que a mensagem é do pastor. É do pastor. O pastor é apenas um mensageiro. O que ele está transmitindo é a mensagem que vem de Deus. Aquela pessoa não abre o coração, não se arrepende, não abre o coração, despreza, menospreza. O que vai acontecendo? O coração vai endurecendo, endurecendo. Vai chegar uma hora que não tem mais remédio. Não tem mais remédio. Chega uma hora que aquela pessoa não vai se humilhar mais, não vai se arrepender mais, não vai mudar mais. E aí, as consequências de ter desprezado Deus, a palavra de Deus, a mensagem de Deus, as consequências virão. Mas as pessoas, às vezes, elas pensam que a coisa não funciona assim. Não funciona assim. Elas têm uma falsa ideia, uma ideia errada de que, não, se eu estou frequentando a igreja, eu não vou colher nada, eu não vou colher consequência nenhuma, porque eu frequento a igreja. A coisa não funciona assim. É preciso vir à igreja, é preciso congregar, é preciso ouvir. Ninguém vai crescer espiritualmente sem congregar, sem reunir com outros da mesma fé, sem receber instrução. Não vai. Por isso que o Espírito Santo fez desse jeito. Tem a igreja, tem os seus servos, o pastor não é melhor do que ninguém, mas ele foi chamado para transmitir, para ensinar, para orar. Ele tem a função dele determinada por Deus. É preciso vir à igreja. Mas se a pessoa, seja quem for, despreza a mensagem, menospreza a mensagem, não pode cair na ilusão de pensar assim, eu não vou colher nada. Como é que não vai colher? Aquele povo, o rei e os sacerdotes, os homens que trabalhavam no templo, hein? Eles desprezavam, menosprezavam a mensagem que Jeremias pregava. O que Jeremias fazia? Era o mensageiro. Ele só estava entregando a mensagem, transmitindo a mensagem que pertence a Deus. As pessoas continuavam
multiplicando seus pecados, suas transgressões, uma vida de erro, apostasia, engano, pecados. E chegou uma hora, quando a Bíblia diz, não houve mais remédio. Não houve mais remédio. Quer dizer, o coração foi endurecendo, que agora não tem mais remédio. Não ter mais remédio significa que agora a única coisa é colher as consequências de ter desprezado a Deus. Existem pessoas por aí, dentro de igrejas, existem pessoas, eu dizia outro dia numa live, existem pessoas dentro das igrejas que estão frequentando ainda. Mas às vezes o coração da pessoa já se desviou há muito tempo. A pessoa está só cumprindo uma obrigação religiosa. O coração dela totalmente voltado para aquilo que não é agradável a Deus, né? Mas existem pessoas por aí que agora elas estão só colhendo. São pessoas que já foram cristãos, já estiveram na presença de Deus, tiveram oportunidade com Deus, foram curadas, receberam bênçãos, alcançaram coisas extraordinárias com Deus, mas elas se desviaram. Muitas delas estão agora na condição apenas de colher as consequências de ter desprezado a Deus. Por quê? Porque o coração foi endurecendo. Foi endurecendo. E chega uma hora que não tem remédio. Então, eu quero fazer uma oração. Você, todos nós precisamos sempre lembrar disso. Quando se despreza a mensagem, não está desprezando o mensageiro. Eles até debochavam, diz a Bíblia aqui. Tem um termo aqui que falam que eles mofavam dos seus profetas. Algumas traduções dizem que eles debochavam dos profetas. Então, vinham os profetas de Deus e pregavam, olha, se arrependam, se voltem para Deus, abrem o seu coração e tal. Eles debochavam, inclusive, dos profetas. Muitas pessoas, às vezes elas ouvem uma mensagem, às vezes aquela é a última chance. É a última chance, mas a pessoa às vezes endurece o coração e fala, você é o pastor. Pastor que está pegando o meu pé, pastor está me perseguindo, pastor está pregando aí, me cobrando e tal, como se esse é o pastor. Elas levam a coisa para o lado do mensageiro. Nada a ver. Mensagem não é dele, não nos pertence. O mensageiro de Deus apenas transmite a mensagem de Deus. Transmite a mensagem de Deus. Quando eu não sei dos outros por aí, mas eu venho fazer a reunião aqui, então eu tenho que orar inúmeras vezes, para poder ter certeza do que eu devo pregar naquela reunião. A mensagem não é minha, a coisa não me pertence. Eu tenho que chegar aqui no altar com uma convicção plena. É isso aqui que eu tenho que falar, que eu tenho que pregar. É assim que funciona. Eu não posso chegar e falar assim, eu ouvi uma pregação bonita de alguém, vou pegar e vou copiar aqui. Eu achei essa coisa aqui, essa mensagem aqui bacana, esse versículo bonito, eu vou pregar isso aqui que eu achei muito bonito. Não funciona assim, não pode funcionar assim. Porque o momento que se prega na reunião é o momento mais importante da reunião. Aquele é o momento para transmitir a mensagem de Deus. A coisa tem que
ser exatamente o que Deus quer. É isso aqui que você tem que falar. É isso aqui que eu tenho que falar. Se ele quiser que fale de confiança, confiar nele, então eu tenho que chegar e falar assim, olha, confie em Deus. É isso que ele quer hoje. A mensagem não é do pastor, não é do mensageiro. Ela pertence a Deus. Então, quando a pessoa recebe a mensagem de Deus, tá? Não faça confusão com aquele pessoal trambiqueiro, enganador que está por aí, dizendo, eu vou entregar uma profecia agora, segura essa agora. Não vai atrás dessa gente, que isso não funciona assim. Não vai atrás desse pessoal que fala 1 minuto e fala 5 minutos em línguas, que às vezes não é nem línguas propriamente o dom do Espírito Santo. Às vezes o cara está enrolando para que as pessoas pensem assim, pô, esse cara é muito ungido, ó. Ele fala 1 minuto e fala estranho 5 minutos. Não vá atrás dessa gente, não vá atrás dessa gente, porque não funciona assim. O dom de línguas é um dos dons do Espírito Santo e tem uma função. Então não adianta o pastor chegar aqui e ficar falando em língua na reunião. Pô, um tempão falando em línguas, está falando para quê? Está querendo aparecer? Ninguém entende. Está escrito na Bíblia, ninguém entende. Ninguém entende. Nós vamos ficar falando em línguas aqui, ninguém vai entender. Não vai. Não é para isso. Então não estou me referindo a esse pessoal que chega e diz, não, o cara está pregando e diz, segura agora essa aí, segura essa agora aí. Bobão, é um bobão. É um bobão. Não. Lembre-se dos mensageiros de Deus, que têm um compromisso de transmitir o que Deus quer. Então eu não posso vir à reunião, seria um grande erro fazer isso. Eu não posso vir na reunião e falar assim, pô, eu achei esse versículo aqui muito bonito, então eu vou pregar esse versículo domingo. Não, mas e aí? É aquilo que Deus quer que fale domingo? Não, não é. Então então não tem que fazer. Não tem que fazer. Uma coisa que às vezes Deus fala comigo, eu aqui individualmente, não quer dizer que eu tenho que transmitir para você. Eu tenho que transmitir na reunião aquilo que Deus quer que as pessoas recebam. Então, o que tem que se fazer? Lembrar disso e verificar o que você tem feito com a mensagem que você tem recebido, a mensagem que vem de Deus. Aí eu tenho recebido e praticado os benefícios de aceitar, de honrar, de considerar, de obedecer, de praticar a mensagem de Deus, virão sobre a sua vida. Virão. Aí eu tenho recebido a mensagem que vem de Deus. Até falo amém na reunião. Mas eu não vivo, eu não pratico, eu não obedeço. Eu estou vivendo uma vida com Deus friamente, qualquer maneira, relaxadamente. Vem um mensageiro de Deus e fala, olha, não leve a sua vida com Deus relaxadamente, porque isso vai lhe trazer consequências. Eu escuto hoje, eu escuto amanhã, eu escuto semana que vem, mês que vem, Deus está usando o mensageiro dele, mas está entrando aqui e saindo aqui. O coração vai endurecendo. E vai chegar uma hora que não tem mais remédio. Não tem mais remédio. Às vezes, há pessoas lá fora agora, de repente é um homossexual, uma prostituta, um traficante, uma pessoa idólatra, de repente a pessoa é um viciado em drogas, às vezes você vê alguém que está no fundo do poço, ninguém tem esperança que possa haver uma solução. Às vezes aquela pessoa nunca ouviu a palavra de Deus.
Na hora que ela receber a palavra de Deus, vai haver uma transformação na vida dela. Então não é pela situação que ela está hoje, que pode ser assim, não tem mais esperança, não. Tem gente por aí que, na hora que tiver uma chance, vai transformar a vida. Por outro lado, tem pessoas que, infelizmente, a gente tem que dizer, não tem mais remédio. Não tem mais remédio. Ouviu e ouviu a palavra de Deus por muito tempo, aqui, sai aqui, coração endurecendo, não tem mais remédio. A Bíblia diz que não houve mais remédio. Não houve, é Deus falando, não houve mais remédio. É a palavra dele, não houve mais remédio. Qual o futuro para esta pessoa que ouviu, endureceu e chega um ponto que não tem mais remédio? O futuro é só colher consequências trágicas por ter rejeitado a palavra de Deus enquanto está aqui neste mundo e depois eternamente. Então nós não podemos achar que a vida com Deus, a vida cristã, é uma coisa assim que não tem consequências se rejeitamos ou se não damos valor. Não pensa assim. Porque as pessoas, muitas das vezes, pensam assim. Então, os mensageiros de Deus, eles vão tratar as pessoas com respeito, humildade, consideração, sinceridade, tudo, mas dentro de um comprometimento com Deus. Está cheio de bajuladores por aí. Está cheio de gente que não é mensageiro de Deus. São bajuladores, gente que sobe no altar para dizer que está todo mundo maravilhoso. Para dizer que todo mundo ali na reunião está cheio do Espírito Santo. Para dizer que está todo mundo ali já com o lugar garantido no reino dos céus. Está todo mundo aqui maravilhosamente bem espiritualmente. São bajuladores. Não estou falando desse pessoal. Estou falando daqueles que têm um compromisso de... Eu tenho que transmitir a palavra de Deus, a mensagem que vem de Deus. Porque também o mensageiro, ele vai ter que prestar conta do trabalho dele. Eu vou ter que prestar conta do meu trabalho para Deus. Vou ter que prestar conta. Quem disse que não? O que eu fiz como mensageiro? Mantive meu comprometimento com Deus de pregar a verdade, transmitir a verdade, com sinceridade, com espiritualidade, o que Deus queria? Ou eu bajulei, fiquei bajulando as pessoas, ou então, eu vou pregar umas coisas bacanas que agrada a todo mundo, para ficar bem com todo mundo. Vai chegar uma hora que, vem cá, cadê o seu trabalho? Está aqui, deixa eu ver aqui o que você fez. É assim que funciona. Então, nós vamos orar, você tem que se perguntar. Tem que me perguntar de novo? Sempre tem que perguntar. O que eu tenho feito com a mensagem que eu tenho recebido? Eu tenho honrado, respeitado, praticado, vivido, acolhido essa mensagem? Eu estava levando minha vida com Deus de qualquer maneira e tal, aí eu ouvi uma mensagem, olha, não leva a sua vida com Deus relaxadamente não, porque essa coisa vai trazer consequências. Eu abri os olhos, mudei, maravilha. Eu vinha na prática de um pecado, ouvi a mensagem na reunião, ou eu li a mensagem, ou eu ouvi a mensagem, para me arrepender dos pecados e abandonar, eu tomei uma decisão e fiz o que tinha que fazer. Estou vivendo na obediência. Maravilha. Não, eu tenho vindo à igreja. Escuta a mensagem, mas eu
eu levo o negócio para o lado pessoal. Eu acho que o bispo é que cobra, exige que se viva uma vida com Deus. Se é o bispo que é assim, é o jeito dele, não tem nada a ver com o negócio de jeito, não. O mensageiro tem que transmitir a mensagem que vem de Deus. Não é minha, não me pertence. Não tem como dizer, olha, não tem como. Eu posso até dizer, olha, eu vou gravar um vídeo de mensagem, gravo toda semana. Gravar o vídeo, eu gravo, mas a mensagem não é minha, ela não me pertence. A palavra de Deus. Se você está aqui e tem honrado, seguido, obedecido, praticado a mensagem que vem de Deus, você está agradando a Deus e vai colher os benefícios desta obediência, submissão. Não, eu tenho ouvido, mas eu não tenho seguido. Eu não tenho praticado, eu não tenho colocado em prática. Você não está desprezando a mim ou aos demais pastores. Você não está menosprezando a mim. Você está desprezando, menosprezando o próprio Deus. O próprio Deus. O próprio Deus. Então, eu quero fazer oração. Deixa eu ler aqui rápido. 2 versículos para a gente orar. Jeremias, capítulo 25. Depois do livro de Isaías, Jeremias 25. Versículo 3. Durante 23 anos, desde o 13º de Josias, filho de Amon, rei de Judá, até hoje, tem vindo a mim a palavra do Senhor. E começando de madrugada, eu vou-la tenho anunciado, mas vós não escutaste. Também começando de madrugada, vos enviou o Senhor todos os seus servos, profetas, mas vós não escutaste, nem inclinaste os ouvidos para ouvir. Quando diziam, convertei-vos agora. Converter quer dizer mudar de direção em função da palavra de Deus. Convertei-vos agora, cada um do seu mau caminho, da maldade das suas ações, e habitai na terra que o Senhor vos deu a vossos pais, Deus dos tempos antigos e para sempre. Não andeis após outros deuses para os servires, para os adorar e para os adorardes, nem provoqueis a ira com as vossas obras, com a obra das vossas mãos, não vos farei mal algum. Todavia, não me destes ouvidos, diz o Senhor, mas me provocaste a ira com as obras das vossas mãos para o vosso próprio o quê? Mal. Aí algumas pessoas dizem assim, mas isso é Antigo Testamento, nós estamos vivendo na época da graça, Jesus veio, sacrificou-se por nós, tudo isso é verdade, mas quem disse que rejeitar, menosprezar, desobedecer a mensagem de Deus, a palavra de Deus, não vai trazer consequência? Quem disse isso? Então, o último versículo lá no Novo Testamento, 1 Tessalonicenses, depois da Epístola aos Colossenses, 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Eu não vou ler tudo para não tomar muito tempo a gente orar. O título diz Exortação à prática da santidade. Santidade quer dizer, o que é viver na santidade? É viver uma vida separada para Deus, é uma vida fora do pecado, uma vida fora desse sistema pecaminoso para Deus.
Então o apóstolo escreveu várias instruções para viver uma vida de obediência, se abster da prostituição, se santificar, enfim, ele foi dando várias orientações para os cristãos. No versículo 8, ele disse assim: Dessarte, em algumas traduções, diz de certo, quem rejeita essas coisas não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. Amém? Então aqui é para cristãos. O apóstolo orientou: olha, vocês têm que se abster da prostituição, procure viver na santidade e tal. Foi dando um monte de instruções. E ele termina dizendo: quem rejeita essas coisas não está rejeitando o homem, mas está rejeitando a quem? A Deus. Amém? Então, olhe um pouquinho para mim. O mensageiro de Deus, os homens de Deus, têm um compromisso com Deus, uma responsabilidade sobre as pessoas, membros da igreja. Você tem a responsabilidade de orar, de ensinar, aconselhar. Você tem que fazer a sua parte para ajudá-los da melhor maneira possível. Mas não tem obrigação de querer agradar ninguém, bajular ninguém. Nós temos um compromisso espiritual com as pessoas, né? Com toda certeza, tratar todos igualmente. E aqui a gente tem toda a tranquilidade para falar isso aqui. Não tem diferença se você é uma pessoa do lar ou se é uma empresária. Todo mundo tem o mesmo tratamento, é assim que tem que ser, não tem diferença. Muito bem. Mas quando se rejeita o que se transmite, não está rejeitando a homens, está rejeitando o próprio Deus. E isso traz consequência. Então vamos orar. O que se deve fazer na oração? Verificar a sua vida, assim. O que eu tenho feito? Com a mensagem que eu tenho ouvido que vem de Deus, que pertence a Deus. Eu tenho acolhido, eu tenho obedecido, eu tenho praticado, eu tenho vivido, graças a Deus. Continue na mesma fé, no mesmo objetivo. A mensagem é de Deus. Não entra aqui e sai aqui. Eu não sigo. Eu penso assim: isso é coisa do pastor, isso é cobrança do pastor, isso é o pastor que é assim, exigente, blá, 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 etc, etc. Como se fosse uma coisa que pertence a ele. Se você estiver assim, abra o seu coração. Abra o seu coração logo. Vou deixar para o mês que vem, para o ano que vem. Abra o seu coração. Se arrependa, põe em prática, siga, viva. Por quê? Porque à medida que Deus fala e a pessoa não segue, além dela estar desobedecendo, menosprezando, desprezando o próprio Deus, tem uma coisa que ela não consegue impedir. Ninguém consegue impedir. O coração espiritual vai endurecendo. Endurecendo. Chega uma hora que não tem mais remédio. Então, às vezes, infelizmente, eu sou consciente disso. Às vezes a gente está pregando para gente que endureceu o coração, e às vezes a gente está pregando para determinadas pessoas que ali é um caso que não tem mais remédio. Às vezes está dentro da igreja. Mas chegou um ponto que não tem mais remédio. Dali é só colher consequência pesada por ter desprezado a Deus. A gente também não consegue resolver isso. Quando Deus fala que não tem remédio, quem é que dá remédio? Tem alguém que dá remédio? Hein? Quando Deus fala não houve mais remédio, tem alguém que pode arrumar remédio? Não tem ninguém. Então, isso é uma questão de sabedoria. E às vezes pastores
com boa intenção, mas sem discernimento espiritual, eles às vezes querem dar jeito onde não tem mais remédio. Não tem mais remédio. E pessoas que já deixaram o coração endurecer, virou uma rocha, não tem mais jeito, e às vezes o pastor pensa assim, não, mas eu vou fazer essa pessoa mudar. Nós não temos condições, poder para fazer ninguém mudar. Não tem condições de fazer ninguém mudar. A gente prega e ora. Quem pode convencer, quem? É quem? É o Espírito Santo que convence. Se ele não convencer, ninguém convence. Então vamos orar. Fiquem de pé, por favor, e verifique o seu coração. Tá bom? Feche os olhos, por favor. Feche os olhos. Quero aprender a ser somente servo e te obedecer. E se preciso for, por teu amor morrer, ou ser exemplo vivo de poder, Senhor. Quero aprender amar como a mim mesmo, quem me odiar, usar as minhas mãos para abençoar, contigo ter eterna comunhão, oferecer a minha própria vida em holocausto, e assim eu vencerei todo obstáculo. Quero aprender, Senhor, ser barro em tuas mãos. Ó Espírito Santo, meu Deus, fale com cada uma dessas pessoas, mais do que eu procurei falar. Fale com elas que a mensagem que transmitimos não é nossa, não nos pertence. Somos apenas mensageiros que fomos chamados, ungidos, escolhidos para uma missão: pregar a tua palavra. Se há pessoas aqui que têm feito como o povo de Israel nos dias de Jeremias, em que o rei, o povo, os sacerdotes recebiam a tua mensagem transmitida por Jeremias, mas eles menosprezavam a tua palavra e até debochavam dos profetas, e foram endurecendo o coração, multiplicando suas transgressões e iniquidades, de tal maneira que chegou um ponto que não houve mais remédio. O coração se tornou tão duro que a mensagem não fazia mais efeito dentro deles, e colheram consequências duríssimas, porque quando rejeitaram a mensagem transmitida pelos mensageiros, eles desprezaram e rejeitaram o próprio Deus em suas vidas. Se há pessoas aqui, meu Deus,
que têm rejeitado, desprezado a tua palavra. Fale com elas para abrir o coração logo, antes que ele endureça e não haja mais remédio para elas, e suas vidas se tornem sem futuro, ou de um futuro apenas para colher consequências pesadas por terem rejeitado a mensagem transmitida pelos mensageiros. Fale com aqueles que têm dado ouvido à tua palavra, Senhor, que têm recebido a tua mensagem, e eles têm seguido, obedecido, praticado. Fale com eles, para que eles não saiam nunca desta direção e nunca percam um coração humilde, capaz de submeter-se, honrar e aceitar a mensagem transmitida pelos mensageiros de Deus. Não somos melhores do que eles, mas fomos chamados e ungidos para esta missão. Que haja neles temor, Senhor, humildade, para seguir o que diz a tua palavra, porque quem rejeita a instrução e a mensagem que pertence ao Senhor, não está rejeitando a homens, mas ao próprio Deus. Abençoe, para que o teu nome seja glorificado e exaltado. Oferecer a outra face a quem na face me bater, com tua verdade, me comprometer, que não viva eu, mas Cristo vive em mim, Feche os olhos e cante. Quero aprender amar como a mim mesmo. Cantem. Quem me odiar, usar a minha voz para abençoar, contigo ter eterna comunhão. Oferecer a minha própria vida. E assim eu vencerei todo obstáculo. Quero aprender, Senhor, ser barro em tuas mãos. Novamente, quero aprender amar como a mim mesmo. Quem me odiar, usar as minhas mãos para abençoar, contigo ter eterna comunhão. Oferecer a minha própria vida em holocausto. E assim eu vencerei todo obstáculo. Quero aprender, Senhor, ser barro em tuas
tuas mãos. Feche os olhos, agradeça a Ele, glorifique a Ele. Aproxime-se com este coração, um coração que quer se submeter e se submete, um coração que o reconhece, o adora, um coração disposto a honrá-lo, a seguir sua palavra, sua vontade, sua direção, seus mandamentos. Ó, nós te glorificamos, Senhor, te exaltamos, te engrandecemos. Tu és o nosso Deus, Tu és, Senhor, digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, de toda exaltação. Engrandecido, Senhor, seja o Teu nome, porque o Senhor é o nosso Deus. Sem o Senhor, sem a Tua presença, nada temos, nada somos. Sem a Tua presença, Senhor, a nossa vida não tem sentido, não tem razão. Ensina-nos a cada dia a obedecer, a fazer a Tua vontade, a andar, Senhor, nos Teus caminhos, a fazer aquilo que é agradável a Ti. Ensina-nos a honrá-lo a cada dia, aceitando, seguindo, vivendo a Tua vontade, para que o Senhor se agrade de nós, para que o Senhor seja glorificado através de nós. Vem sobre o Teu povo, envolva o Teu povo, abençoa o Teu povo, toca em suas vidas, conceda-lhes vida, conceda-lhes a Tua presença. Ensine-os, Senhor, a fazer aquilo que é agradável a Ti. Que o Teu Espírito, meu Pai, venha renovar-lhes as forças, e aqueles que porventura vinham endurecendo o coração, rejeitando, Senhor, a Tua palavra, que se arrependa profundamente e que possa de fato fazer aquilo que é agradável a Ti. Oferecer a outra face, face a quem a face me bater. Cante, ore, faça o que você sente no coração. A verdade me comprometer, ser exemplo vivo de poder, Senhor. Levante as mãos e cante. Quero aprender a amar como a mim mesmo, quem me odiar. Usar as minhas mãos, usar as minhas mãos para abençoar, contigo ter eterna comunhão. Oferecer a minha própria vida em holocausto, e assim eu vencerei. E assim eu vencerei todo obstáculo. Quero aprender, Senhor, ser vaso em Tuas mãos. Quero aprender, cante e amar como a mim mesmo. Quem me odiar, usar as minhas mãos para abençoar, contigo ter eterna comunhão, contigo ter eterna comunhão. Oferecer a minha própria vida em holocausto, e assim eu vencerei. E assim eu vencerei todo obstáculo. Quero aprender, levar em Tuas mãos. nós te
agradecemos, te glorificamos e que o Espírito Santo os fortaleça, Senhor. Que aqueles que vêm honrando a tua palavra, seguindo, obedecendo, sejam honrados e possam te honrar a cada dia. Os que vinham desprezando, rejeitando a tua palavra, que de fato hoje possam sair daqui diferentes, decididos a fazer a tua vontade, para que tenham vida e não sejam, Senhor, destruídos com as consequências de rejeitar a sua palavra. Ó, nós te glorificamos, tu és o nosso Deus. Não há riqueza, Senhor, não há riqueza que se compare à tua presença. Te adoramos e agradecemos. Os que creem digam graças a Deus. Aplausos para o nosso Deus. Graças a Deus. Amém.